Sejam muito bem-vindos ao podcast ESG na Prática, gravado diretamente dos estúdios da SP Rio Mais, aqui em São José dos Campos. Eu, Fabiano Porto, tenho o prazer de receber mais uma vez aqui o colega de bancada, Luiz Magalhães. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, Fabi. Prazer estar aqui de novo para mais um podcast. Interessantíssimo. Vamos com tudo. Vamos nessa. E hoje aqui um convidado muito especial, Marcelo Cardoso, administrador com ampla experiência em grandes empresas na área de sustentabilidade. Foi vice-presidente, atuou no cargo de C-Level ali, né, na Fleury, na Natura, com experiências muito interessantes. E hoje vamos falar sobre uma temática de São Francisco Xavier, no trabalho que ele vem realizando à frente da instituição Regenera. Então, bem-vindo, Marcelo. Um prazer ter você por aqui. Vamos conversar um pouco sobre esse papo. Muito bom. Obrigado aí vocês pelo convite. É um privilégio estar aqui, poder falar de São Chico e falar um pouquinho de ESG também. Muito legal. E para a gente, né, contextualizar quem está nos vendo, nos ouvindo, quem é Marcelo Cardoso, falar um pouquinho da sua trajetória, como que você iniciou nessa área de sustentabilidade, né? Qual que foi um pouquinho desse resumo aí, que eu sei que tem bastante história aí para contar. Né? Boa. Tentar ser breve para a gente não ficar fazendo aqui muito elogia própria, né? Mas eu tenho uma carreira longa em finanças. Minha primeira perna de carreira foi em finanças. Aí eu fui trabalhar para a GP Investimentos, fui ser CFO da Play Center SA. E lá, um ano depois, eles me deram o desafio do que veio a ser o Hopi Hari. Não chamava Hopi Hari na época, mas eu fui responsável pela construção e a operação do parque nos primeiros 3 anos. E foi ali que eu tive o primeiro contato com... Ainda não chamava ESG, era o comecinho da sustentabilidade, né? A gente está falando... Eu comecei lá em 97 e a sustentabilidade como palavra foi usada pela primeira vez em 94. Olha, interessante. Né? O Triple Bottom Line em 87, sim, né? Verdade. Que o John Elkington fala em Triple Bottom Line e a palavra sustentabilidade é usada pela primeira. Então, nesse comecinho, eu assumi o Hopi Hari. As obras já tinham começado e com 2 semanas de eu assumir, teve uma ação civil pública que embargou as obras. Nossa, presentinho, né? Começamos bem. Começou com a agenda de crise. Na realidade, sendo honesto, né, o antecessor, assim, as pessoas não tinham cuidado bem do processo de licenciamento. Quem conhece lá, do lado do Hopi Hari tem o Wet n Wild, e o Wet n Wild ia abrir em 15 dias. E a Secretaria do Meio Ambiente, que o Fábio Feldman era o secretário, tinha dado licença, e o Herman Benjamin, que hoje é do TSE, era um promotor do Ministério Público em São Paulo. Nossa. E, de alguma forma, acho que tinha alguma coisa ali, questão entre o Fábio e o Herman, que entrou com a ação civil pública, não deixou o Wet n Wild ser inaugurado, e a gente teve a obra embargada. E que me colocou nesse mundo. Então, tinha simpatia, mas não sabia nada. E aí foi muito, muito, muito legal, porque eu contratei uma empresa que chama ERM, que é o Eugênio Singer, que ainda é o CEO dessa empresa, que é uma empresa americana que faz um trabalho muito legal, eles têm coisas muito legais, que inclusive... Ele começou uma iniciativa agora que chama Escola de Sustentabilidade para Mantiqueira em Gonçalves, e a gente está criando colaboração, então tem muita coisa acontecendo na Mantiqueira, né? Sim. É um cara legal para vocês trazerem aqui. Verdade, boa. E a gente criou um processo de aproximação com a comunidade, porque a minha premissa tinha muita ameaça de que o parque ia causar dano, porque o parque é uma atividade turística que, se for feito de forma sustentável, é muito bom, né? Sim. E aí foi muito legal, porque a gente fez todo um processo de engajamento, hoje a gente chama de stakeholders, mas dos principais atores ali, com os prefeitos da região, a comunidade, as principais ONGs que tinham ali na região, as principais empresas, e juntos a gente assinou o que chamava um protocolo, compromisso para o desenvolvimento sustentável de Vinhedo e da região. E aí a gente teve soluções que, no fim, ficaram muito melhores. Então, por exemplo... Tem uma questão de água ali em Vinhedo, né? E tinha uma outorga do DAE para captar água a jusante de Vinhedo, né? Então, a gente meio que foi para uma solução de poço profundo e encontrou água do cristalino Guarani ali, né, que vem, né? Então tinha água ali a quase 80 metros de profundidade. A gente fez uma solução que eu acho que é um pouco da tua área, com a estação de tratamento de efluente canadense, na época, isso em 97, com terciária, com água. Então toda a água de reuso voltava para os sanitários. Legal. E para paisagismo.
né? E sistema fechado, muito legal. A gente fez um projeto de resíduos naquela época, né? Que tinha uma coisa que o aterro sanitário de Vinhedo, que era em Várzea Paulista, estava esgotando, e aí tinha uma questão, então a gente fez um projeto de resíduos muito legal, onde dos 100% de destinação de resíduos, só 20% era inerte, queria uma central de separação dentro do parque, processo de educação dos visitantes. E toda a parte de... A gente fez um estudo para... E esse, infelizmente, não foi em frente, acho que é um tema parecido com o de São Chico hoje, que tinha as cidades, né, no entorno de Itupeva, Vinhedo, Jundiaí, para uso e ocupação do solo de forma sustentável. Né? Naquela época tinha um excesso de condomínio, hoje é só condomínio, horroroso. Não sei Estive lá há pouco tempo em Itupeva, inclusive. É horroroso, né? Virou um lugar fantasma, porque é só muro, né, cara? Aberrações urbanísticas que chamam. Exatamente. Isso era a gente está falando aqui em 98, 99, essa conversa. Enfim... essa foi uma experiência... Isso só sobre o Hopi Hari, você nem entrou na... Exatamente. E aí, bom, quando eu saí do Hopi Hari, eu fiz uma mudança de carreira, escolhi trabalhar com desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de pessoas. Eu fui ser presidente de uma empresa americana, empresa global de outplacement, coaching, que hoje chama Hecht Harrison. E aí fui para a Natura. E aí na Natura tinha essa visão, que eu acho que é uma visão muito avançada, que pouquíssimas empresas têm hoje, que é olhar gente, gestão, estratégia e sustentabilidade. Né? Porque, de alguma forma, a maioria das empresas tem a área de ESG embaixo de comunicação, no terceiro nível da organização, não reporta para o CEO, ou seja, vira um apêndice. Né? Então, você criar uma agenda prioritária fica muito difícil. Né? E se você vincula ESG à comunicação, vira um negócio de reportar, não vira um negócio de trazer os temas socioambientais para a cultura e para o centro da estratégia. Então, a Natura tinha essa visão, e na Natura foi uma experiência espetacular, né? Uma empresa muito à frente do tempo. Inclusive, eu comentei com você, conversando, né, que eu cito o case do Marcelo nas minhas palestras. Sem saber. Sem saber, agora a gente está aqui conversando, né? Porque eu queria até que você contasse um pouco dessa experiência, porque a Natura foi uma empresa que ela teve realmente as metas de sustentabilidade atreladas a bônus dos funcionários, né? Então a gente brinca que mexeu com o órgão mais sensível do corpo, que é o bolso, né? Aí as pessoas agiram. Então conta um pouquinho como foi essa virada de chave, assim. Se me permite, para chegar aí eu tenho que contar uma história um pouquinho mais longa. Sim. Boa. Porque tem um framework de um professor que eu gosto muito, que é do Stuart Hart, que hoje ele está em Cornell, que é um framework que hoje eu uso na minha consultoria quando eu vou levar para organizações. Ele é um framework que tem 2 eixos, um eixo de relevância e estratégia para a organização e outro eixo de importância para os stakeholders. Então, você tem, nesse primeiro nível, aqui no nível básico, de pouca relevância estratégica e pouca visibilidade para os stakeholders, a questão do compliance, de cumprir a lei. Né? No Brasil está cheio de empresa que não cumpre nem a lei, né? Vamos combinar aqui. Sim. Aí você tem o segundo, que é onde estão a maioria das organizações e onde estão a maioria das empresas e das agendas de ESG, que é, além de cumprir a lei, eu consigo licença social para operar. Então, sei lá, Vale vai pôr uma mina. Ela chega, ela encontra a comunidade, ela engaja a comunidade, ou seja, é você ter uma atividade que não só além da lei, a sociedade fala, esse cara é um cara íntegro e tal. Mas isso não resolve as questões. Né? Aí tem esse terceiro nível, que é você trazer os desafios socioambientais para o centro da estratégia, que é quando os desafios socioambientais viram decisão de negócio que gera um resultado, inclusive econômico. Né? A Natura tomou uma decisão importante lá no final da década de 90, que foi trazer a biodiversidade brasileira, lançar Ecos como marca, e a Ecos passa a ser uma marca. E aí, esse impulso, né? A Natura faz isso, e ela decide, em 2007, que em 3 anos ela ia ser carbono neutro. Nossa! Né? E ela põe no relatório anual, isso é uma coisa importante, ela decide que ia ser carbono neutro e que só ia compensar 30%, todo o resto ia ser feito na diminuição da pegada ambiental. Isso né? quando? Qual 2007. 2007. 2007. E aí, essa decisão, por isso que quando eu falo vem para o centro da estratégia, ela não fica mais marginal ali numa área. Porque o que aconteceu? Essa decisão de 2007, quando ela vira uma régua para a inovação, para o design de produtos, para o canal, para a logística, você, em 4 anos, a Natura baniu todos os ingredientes controversos,
das suas fórmulas. Bacana. A Natura substituiu o álcool normal por álcool orgânico, comprando da Native. E, apesar de ser 30% mais caro, ela tomou desse... E o produto que mais vende na Natura é perfume, então consome álcool Nossa. bastante. Ela vegetalizou todas as fórmulas, ela tinha os componentes minerais nas fórmulas, ela vegetalizou todas as fórmulas com a base de palma sendo parte de todas as fórmulas. Então ela reduziu, a gente reduziu entre 2007 e 2010 40% da pegada de carbono da Natura. Caramba. E aí eu tenho uma curiosidade, desculpa te interromper. Claro. Como nasceu essa decisão? Foi... A decisão do dono. Guilherme, então, lá atrás, essa é uma pergunta boa. Lá atrás, no final da década de 90, a Natura, Plano Real, começa a crescer o mercado de cosmético no Brasil, as multinacionais começam a ganhar interesse pelo Brasil. A Natura resolve tentar vender ou fazer uma joint venture com a Unilever, com a Johnson, com a Procter, porque ela fala, cara, a gente não tem bala de P&D para competir com esses caras, a gente vai ficar pelo caminho. E aí, esses caras, eles foram falar com muita gente, inclusive com a Anitta Rod, que depois eles compram o Body Shop, né? Sim. Tem um cara da Unilever que fala, cara, vocês não precisam fazer isso. Escolhe um foco. Né? E aí que eles escolhem. Fala assim, a gente 3% da nossa receita líquida e inovação não é nada perto da Unilever e do que eles investem. Mas 3% dedicado para a biodiversidade brasileira vai fazer a diferença. E aí que eles tomam essa decisão. Só que eles tomam a decisão e quando a Natura lança a Ecos, que acho que é 2000 ou 99, não tinha um ingrediente da Amazônia. Nossa. Teve a marca e a promessa, mas a seriedade da empresa de correr atrás, entendeu? Sim. E os primeiros não foram nem comprados de comunidade. Aí tentou a biodiversidade brasileira, e vai para a Amazônia, e desenvolve comunidade, compra de comunidade, e com um monte de erros e de acertos. Então, e aí... Quando a Natura faz isso lá em 2007, tinha toda a história, essa longa história para dizer que não é só pôr no bônus, porque se você não integra no sistema de gestão e não faz parte da estratégia, não adianta nada. Perfeito, o bônus é só uma consequência de uma série de ações. Outro ponto importante foi que em 2007, quando começou a fazer isso, a gente começou a implementar uma calculadora de carbono. Hoje na Natura sai o DRE e o EBITDA e sai carbono. Sai a pegada de carbono escopo 3, não é só da fábrica, sai do que chega na casa da distribuidora, escopo 3 de carbono, numa calculadora de carbono. Que legal. Então, quando alguém lança um produto na Natura, ele tem que aumentar a margem e reduzir carbono. Entendi. E então, aí a gente leva isso para toda a questão de prestação de contas e leva para o bônus. Então, o pool de bônus era EBITDA, cumprimento de metas sociais. A as metas sociais era engajamento, lealdade dos públicos, colaborador, consultora, fornecedor, acionista. São 8 públicos. As comunidades. Sim. E carbono. Então, primeiro é simples, entendeu? Porque às vezes você começa a pôr muita complicação em metas indiretas, metas meio que as pessoas não se conectam, tem meta fim. E aí tem esse evento de 2011, que a gente já vinha fazendo isso desde 2007. Em 2011 é o primeiro ano que bate EBITDA e não bate a meta social. E a gente não paga o bônus porque não bateu a meta social, entendeu? E aí tem um efeito muito importante de falar, isso aqui é para valer, isso aqui é sério. E a partir dos próximos anos bateram todas as metas sociais. Tem ano que bate, tem ano que não bate, sim, né? Porque é que nem EBITDA. Sim. Infelizmente, né? A compra da Avon acho que foi um equívoco e que inclusive atrasa a agenda de sustentabilidade da Natura. Né? A Avon é uma empresa muito problemática, que está dando muito trabalho para integrar. E eu acho que tinha esse sonho de naturalizar a Avon, e infelizmente eu acho que a Avon está contaminando mais a Natura. Acho que a Natura podia estar mais à frente da sua agenda do que está. Apesar disso, a Natura está muito à frente da maioria das empresas, mas a gente precisaria de mais empresas como a Natura, mais progressistas ainda, para levar à frente a agenda. Né? Então... Não, e isso é um ótimo exemplo que você está trazendo aí, Marcelo, porque mostra que, sempre a gente bate na tecla aqui, que a governança é o ponto principal do pilar do ESG. Né? E por isso que é onde saiu a minha pergunta, né? De onde nasceu isso? E está muito claro que nasceu do dono de trazer o top-down. Exatamente. A cultura organizacional. A cultura organizacional.
querer fazer. Sim. E o começo da sua história que o caos é uma oportunidade, né? Total. Foi um aprendizado maravilhoso. Eu fiquei apaixonado pela questão da sustentabilidade, nunca mais saiu E como que você vê hoje essa questão do ESG? Hoje, como que você tem visto essa ascensão? Porque é um movimento que pela primeira vez, digamos, na história, desde a Three Bottom Line e tal, é um movimento que ele vem do topo da cadeia financeira, né? Ele nasce ali do Larry Fink, nasce da BlackRock, não da ONU, não de movimentos sociais. Ele vem cascateando de cima para baixo e a gente vê cada vez mais isso entrando em questões regulatórias, normativas, né? Com pessoas contra, a favor, tal, até com uma politização, no exemplo dos Estados Unidos, tal. Mas em geral, se a gente vê uma norma caminhando, né? Mas assim, o que você tem visto, o que você tem achado com a sua experiência toda nessa área desse movimento ESG? Bom, eu sou bem crítico, assim. Primeiro, eu acho que tem progresso, né? Acho que seguramente tem o copo meio cheio, que é esse, né? E, na realidade, o ESG é uma renomeação de algo que já existe. E ele foi renomeado exatamente por conta disso, porque, pela primeira vez, o mercado financeiro passou a incorporar a agenda da ESG como parte do seu repertório para olhar para as organizações. Infelizmente, né, a carta do Larry Fink, que é de 2018, ele voltou atrás. Então, é um retrocesso. E tem, inclusive, hoje, na SEC, né, na Security Exchange Commission, que é a CVM americana, processos contra administradores que tomaram decisão com base em ESG e diminuíram, teoricamente, a rentabilidade da organização. Então, a gente está vivendo um certo retrocesso nessa agenda. É uma cultura americana. É horrorosa. Milton Friedman, de novo, né? Voltando lá, que a empresa tem que dar lucro acima de tudo. Que é uma bobagem, porque é isso que eu queria falar, porque eu acompanho alguns movimentos no mundo há um tempo, e tem um grupo de pessoas fala que a gente vive uma metacrise, né? Que não é uma crise ambiental, não é uma crise política, não é uma crise de guerra, ou seja, tudo isso são sintomas, porque do ponto de vista civilizatório a gente perdeu a narrativa, que é um pouco do que o Harari fala no 21 lições para o século XXI, que de alguma forma a nossa evolução nos arremessou no lugar onde a gente não tem uma narrativa inclusiva, civilizatória, né, e pela primeira vez a gente é uma espécie que com o seu comportamento coloca em risco a própria espécie. Né? Sim. E esses caras, tem uns caras que eu gosto muito, eles têm várias visões, mas tem uma que eu gosto que ele fala assim, olha, enquanto o mecanismo de incentivo do sistema for econômico e o lucro, é muito difícil qualquer uma dessas agendas prosperar e ser transformadora no que o sistema precisa. Né? O Newton Bonder, que é um rabino, fala. A agenda, ele falava na sustentabilidade, né? Mas dá para transferir para o ESG. A agenda de ESG é um band-aid numa fratura exposta. Né? Então, esse cara fala assim, enquanto uma baleia vale mais morta, uma baleia e uma árvore vale mais morta do que vivo, a gente vai ter um problema gigantesco. Porque seu PIB, quando aumenta a violência, aumenta o PIB. Quando aumenta a doença, aumenta o PIB. Exato. Ou seja, é um indicador único que define prosperidade, mas ele não tem nada a ver com riqueza e prosperidade. Perfeito. Então, porque no fim se fala, o que é o valor de uma empresa em bolsa? É a capacidade dela gerar lucro no ano, elevado a um delta de crescimento na perpetuidade, ou seja, é puramente um crescimento econômico. Totalmente por isso que um cara lá vai e processa um administrador por ter tomado essa decisão. Quando a gente estava na Natura, a gente tinha muito essa pressão dos investidores. A Natura é uma empresa de capital aberto e a gente fez alguns roadshows, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, que a gente chamava non-deal roadshows de CSR, que antes de ESG era o Corporate Social Responsibility. Sim. E aí a gente começava a apresentar para os caras, e aí a única pergunta que o analista fazia era assim, mas quanto vai custar mais? Falava, não, você não entendeu. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, para mim esse é um exemplo emblemático do quanto você traz a questão socioambiental para dentro da estratégia, isso melhora a margem, não piora a margem. Até 2004, 2005, a base de sabonete no Brasil é sebo. Né? Todo mundo pega, não sei o Dove hoje, mas era o sabonete mais perfumado. Você está passando sebo de gado, né? Que essa é a base, né? Um dos maiores negócios da JBS é vender sebo.
E o sabonete mais caro do mercado naquele momento é Dove. A Natura, vocês lembram que eu falei? Ela vegetaliza suas fórmulas com óleo de palma e faz um sabonete de ecos com ingrediente da biodiversidade, de castanha, faz um negócio maravilhoso. E o sabonete de entrada da Natura, o mais barato, custava o que Dove custava, que era o mais caro. Em 2 anos, a Natura é líder em volume de sabonete. Olha porque lançou um produto espetacular com uma abordagem socioambiental. Então, quando esses caras acham que aumenta o custo, você não entendeu, não aumenta o custo. Se você fizer direito, melhora a margem. Perfeito. Sim. Perfeito, melhora a Comunicar. percepção de valor, tudo, né? E comunicar direito. Comunicar, integrar, usar inovação, usar P&D, ou seja, pensar em solução e não fazer esse pensamento simplista e linear de que você vai aumentar custo, né? Então, desculpa uma resposta longa, porque esses temas são super complexos, né? Sim. Então, eu acho que sim, tem avanço, a gente está avançando, mas é um avanço muito lento. Cara, a gente acabou a COP29 agora, é 29, e a gente não fez progresso. Não tem nada. Eu acho que... E a 30 não está promissora. Infelizmente, a 30 não está promissora. E, tá chovendo, tá secando. A gente tá vendo o mundo literalmente sofrer com as questões de mudança climática e a gente é incapaz de coletivamente construir solução, cara. Não, e gerando dissonâncias ainda, né? No momento que teria que ter convergências, a gente está divergindo no discurso e nas priorizações, né? Aí você traz a agenda política, a eleição exato, do Trump nos Estados justamente Unidos. pelas crises também, daí você vê cada vez mais pressão econômica em cima, mas esse ponto que você falou é fundamental, né? Enquanto a gente não mexer nos indicadores econômicos... Um mecanismo de incentivo do sistema. Porque enquanto o PIB for o principal mecanismo de impulsionamento de investimentos, a gente não vai sair do lugar. Você pode fazer empresa B, capitalismo Não consciente, adianta. você pode fazer todas essas Mas, coisas, assim, elas sempre vão ser acessórias, mas o positivo tá na agenda, tem cada vez mais Isso. empresas assumindo, cada vez mais... Eu acho que assim, a gente tem solução. O IDH, por exemplo, é um belo mecanismo, né, que poderia ser atrelado inteiramente ao PIB para juntos tratar essa questão. E as né? emissões é outro, né? Lógico. Mas assim, até entrando agora nessa questão dessa nossa segunda etapa da conversa, que é falar um pouco do seu trabalho agora aqui, né, em São Francisco Xavier. Voluntário. Tem bastante assunto. E aí, entender um pouquinho assim de como que você chegou em São Francisco Xavier, como que você decidiu abrir, né, o Instituto Iama Regenera e como que foi esse processo para a gente entrar então nesse assunto de São Francisco Xavier, que o plano é tornar referência nacional em regeneração, né? Sim. Então vamos começar essa história. Não, beleza. Bom, até a gente estava conversando, né, das coisas como a pandemia mudou coisas na nossa vida, né? Então eu estava construindo em São Chico. Eu vim a São Chico... A minha esposa tem uma amiga de longa data que morava em São Chico e a gente comprou e estava construindo um chalé. E aí vem 19 de março de 2020 e a gente, vamos para lá, né? Vamos passar 15 dias lá. 5 anos depois. Exato. 5 anos depois eu mudei para lá. E aí, enfim, a gente, né? Eu sempre falo que a minha experiência na pandemia foi agridoce, porque foi muito sofrida, mas para mim foi maravilhosa a experiência, né? E aí eu fiquei 6 meses sem ir a São Paulo. Eu consegui internet que não tinha, consegui meu trabalho. Eu trabalho hoje com consultoria para empresas nessa área de desenvolvimento organizacional, estratégia. E a única oportunidade era fazer online, eu consegui trabalhar online. E aí foi uma experiência incrível. Então acho que a primeira coisa para dizer que o Regenera não é uma iniciativa minha, mas é uma iniciativa coletiva. Teve muita gente que, né, foi passar a pandemia em São Chico. E eu corro, né? Tava correndo um dia e vai vendo as lixeiras lá em São Chico transbordando, né? E eu falei, cara, não é possível. Esse negócio tem 5 mil pessoas, cara. Não é possível que vai ter lixeira desse jeito, né? Assim, eu vou... Tem que fazer alguma coisa. Aí eu fui falar com o Marquinho, que é o subprefeito lá. E aí falei, me apresentei e tal. Ele falou, pela primeira vez alguém tá vindo aqui que não é para reclamar, para oferecer ajuda. Eu falei, cara, como é que eu posso te ajudar, né? E daí a gente conversou, daí ele falou assim, tem uma coisa legal que é... Legal esse negócio de resíduos, acho super legal você ajudar, mas aí ele mostrou o documento do PGD, né? Para quem não sabe, São Francisco, que é distrito de São José,
o plano diretor que foi aprovado aqui não se aplica a São Chico, porque essa tem uma grande diferença. Então, ficou previsto um plano de gestão distrital, que seria o plano diretor de São Francisco. Que a gente até entrevistou aí. Vocês entrevistaram uma na área Beto, acho que contou, hoje tem a Fundação Toyota ajudando, e a gente falou, cara, isso aqui é incrível, porque transformar em marco legal essa visão. E no pedaço de resíduos, né, a ideia não era montar uma associação, mas no pedaço de resíduos, e aí foi incrível, porque a gente teve... Eu falei para o Marquinhos, eu tinha um cara que tinha me ajudado na Natura com resíduos, né? O maior impacto ambiental da Natura é embalagem, é resíduos. E tinha um cara que tinha me ajudado lá. Eu falei para a prefeitura, a gente quer dar uma consultoria para vocês. A gente quer oferecer para a prefeitura uma consultoria. Eu não conhecia nada, né? Fui super juvenil assim na relação com a prefeitura, né? Total. Porque na realidade, a prefeitura tem a Urban, que é um puta negócio sofisticado, e tal. Mas é político, né? Tem toda a velocidade. Sempre. Então a gente teve uma primeira reunião com a prefeitura, que estavam os secretários e tal lá. E aí a gente falava, a gente quer dar o estudo para a prefeitura. E a prefeitura achava que eu tinha interesse, que eu queria apresentar um consultor para vender alguma coisa para a prefeitura. Eu falei, cara, não, a gente quer dar de presente, gratuito. Enfim, mas a história da formalização para poder dar, a gente teve que formar uma associação, porque eu não podia dar alguma coisa... É isso que eu ia falar, tem a burocracia jurídica para a adoção. Pessoa física. A gente formou em julho de 2021 o Regenera e Ama, só que aí, assim, a gente já tinha se juntado, vários amigos e pessoas incríveis, né? Tem uma pessoa que diz, né, que São Chico é uma encruzilhada cósmica, assim, tem muita gente legal de muitas áreas que estão ali em São Chico. E aí foi quando a gente começou e se animou, e então tem um grupo importante de pessoas, né? Eu faço parte da diretoria, e a grande visão que a gente tem, a metáfora que a gente faz é São Chico tá para São José na mesma proporção que a Amazônia tá para o Brasil. Então, sim, não adianta, né, quando eu estava lá na Natura, a Natura começou de uma crise também, porque o Eduardo Braga, que na época era governador, começou a pressionar a Natura, falou, a Natura se beneficia mais da imagem porque, né, compra aqui meia dúzia de castanha e sai falando que faz coisa para a Amazônia e tal, não sei o quê. E que na realidade ele tinha razão, mas o que ele queria é que levasse uma fábrica para a Amazônia. E aí a gente falou, não, vamos entender os desafios da Amazônia e vamos para lá, vamos fazer um investimento para lá, para valer de verdade. E a gente fez um projeto incrível, que falou, não adianta entender a Amazônia de Cajamar, né? Então a gente trouxe várias pessoas especiais. Primeiro a gente criou o repertório, então desde a formação geológica da Amazônia até a formação cultural. E obviamente a Amazônia está falando, primeiro a Pan-Amazônia, né? São 45 milhões de pessoas, 9 países. No Brasil são 27 milhões de pessoas, do tamanho da Europa. Então, mas a Amazônia não é uma coisa, né? São muitas coisas. Mas basicamente isso foi muito importante e a gente foi fazer visitas lá em loco, tanto de áreas de coração de mata quanto de áreas de borda degradada, e que deu essa visão dos desafios. O grande desafio da Amazônia é você localizar recurso lá. Então, por exemplo, ao invés de ir lá e comprar castanha, você vai lá, desenvolve a comunidade e ajuda a comunidade a comprar equipamento para beneficiar a castanha, para fazer o óleo, para fazer o leite. Ou seja, você vai deixando o valor lá, né? Pega toda a base de pesquisa que existe nas universidades e instala a estrutura de inovação para acontecer lá. Então, a Natura abriu um centro de inovação em Manaus e tal. E é um pouco isso que eu vejo. São José tem uma joia, mas trata São Francisco como se fosse um bairro de São José. Então, para mim, a gente vai ser bem sucedido no Regenera, porque hoje cada secretário tem o seu plano e tem um apêndice do que faz em São Francisco. Para mim, a gente precisa construir uma visão única para São Francisco que vai informar o plano de cada secretário. Parece uma coisa simples, mas é uma coisa muito importante. Nesse sentido, né, o nosso sonho é que São Chico possa ser esse modelo de regeneração, primeiro cidade, uma cidade, mas como uma cidade que gere impacto positivo, que seja regenerativa e que prove
a tese de que é possível, entendeu? E o primeiro passo, então, nessa histórico, seria atuar com o resíduo, com a questão da economia circular, para iniciar um processo de conscientização, de envolvimento. Tem alguns pilares, né? A gente começou com resíduo, e resíduo é uma coisa muito visível, né? Você fala, é o maior problema de São Chico? Não é, mas, puta, todo mundo olha para sua lata de lixo, né? Sim. E quando demora mais de um dia e tal... Então, essa história toda que a gente doou à consultoria, a Urban acabou fazendo uma licitação, contratou uma empresa que foi horrível, hoje é a Urban que verticalizou a operação. Hoje, o distrito inteiro tem lixeiras para lixo comum e lixo reciclável. Foi recente, inclusive, né? Foram 77, né, lixeiras instaladas. 96 no total, 77 instaladas. E agora o Regenera vai começar um processo de engajamento de educação e comunicação, porque os hábitos, infelizmente, o comportamento das pessoas é muito ruim mesmo com as lixeiras. E a próxima etapa depois tem um potencial enorme de compostagem, né? Sim. Então, acho que esse é o projeto visível. Mas quando a gente olha para São Chico, tem dois temas importantes, né? São Chico ele é 30% de São José, o tamanho é muito grande. Nossa. E tem 70% de cobertura vegetal. E tem 2 APAs lá, uma municipal e uma estadual. Então, a grande ameaça é a forma como o uso e ocupação do solo se dá. Existe uma proteção legal, que é o lote mínimo de 20 mil metros quadrados, só que, infelizmente, a forma, principalmente depois da pandemia, a forma como a ocupação está se dando é muito desorganizada. E, infelizmente, tenho o maior respeito pela prefeitura, é uma articulação de muito alto nível. Eu sempre digo que tem as graças e as maldições de São Chico ser parte de São José, né? Mas, infelizmente, não é prioridade e o uso e ocupação do solo está avançando numa velocidade maior do que essa capacidade de sustentar. Então, o nosso grande tema é, de alguma forma, e acho que o PGD vai ajudar isso, apesar da lei já ser clara, a lei não está sendo cumprida, né? Então, a gente fez um projeto com o Corredor Ecológico de fazer um mapeamento do potencial de restauração de São Chico, então um mapa de restauração. Tem uma boa notícia, nos últimos 20 anos, as pessoas de primeira residência transferiram suas propriedades para pessoas de segunda residência que têm interesse de lazer, então tem uma restauração natural. Não fazer nada é uma das melhores coisas em São Francisco, porque é impressionante, você olha fotos de montanhas inteiras... que era um pasto há 20 anos atrás, hoje formou floresta em uma quantidade bem importante. Então, do ponto de vista ambiental, esse é o grande desafio. E a gente quer que São Francisco entre no mapa de restauração no Brasil e seja esse ponto relevante. E a questão hídrica? Então, a questão hídrica, ela vai junto com isso, né? São Francisco, acho que o Beto Mana falou isso aqui, né? Mas São Chico tem quase 1.000 quilômetros de rios, né? E esse é um tema importante, porque São Chico é fornecedor de água de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Exatamente. E assim, essa é uma outra pauta importante de como é que a gente começa a receber pelos serviços ambientais, que esse é um outro ponto importante. E um dos impactos negativos do uso e ocupação do solo é muita gente construindo e muita gente captando de nascente, e a questão de efluente importante também, de não ter estação de saneamento rural adequada. Então tem todo esse tema que, nesse pedaço ambiental, é tudo isso. Questão hídrica, água, serviço ambiental, entrar no mapa de restauração. Eu acho até que o potencial maior de São Chico é em serviço ambiental, em questão de água e biodiversidade, menos em carbono. Então tem esse pedaço. Tem outro pedaço que é do tecido social, né? Que é de formar uma comunidade que seja ativa, resiliente e se vocacione para a bioeconomia e para a biotecnologia. Esse é o nosso sonho, né? Então, desde um turismo sustentável, que não é o turismo de um dia que vai para lá, não deixa dinheiro, não deixa nada, só deixa resíduo, mas esse turismo de observação de primata, de observação de pássaro, pessoas que vão querer ficar mais tempo lá e que tem essa consciência ambiental. Então, a Regenera ajudou e acabou de formar agora uma associação comercial que tem esse foco de desenvolver a vocação de São Chico para isso.
Mas hoje tem uma lacuna importante nos jovens de formação, de educação. Apesar dos jovens quererem ficar lá, a gente não tem alternativa de qualidade para o jovem. Alternativa de qualidade para quem quer fazer um bom curso superior, para quem então... Ou até profissionalizante, né? Botar um Senai, um Senac, algo assim desse Senai, escolas técnicas. Isso, Sebrae, né? Ontem mesmo eu Sebrae. tive com o gerente do Sebrae, falei com ele de São Francisco Xavier, dessa questão toda, e ele me revelou, falou, olha, a gente tem dificuldade de atuar em São Francisco Xavier, muito por conta da falta até de um apoio logístico, de apoio de... Fala para ele falar com a gente. Lá. Isso, eu falei isso, porque na realidade isso é uma coisa falta... muito importante. Tem uma coisa... Desde coisas básicas, por exemplo, eu morava no interior de São Paulo, morava numa cidade, fazia faculdade numa cidade que era 60 quilômetros de onde eu morava. Pegava o ônibus todo dia e voltava para a faculdade. A gente não consegue pôr um ônibus. Sim. Né? Sim. E tem bastante gente querendo fazer faculdade. Desde coisas, né? Porque eu acho que se você pensar em São Chico como um ponto de biotecnologia, você tem no polo tecnológico aqui várias startups que estão usando biotecnologia como vetor de empreendedorismo. Por que não tá lá também? Sim. Tem um curso de biotecnologia aqui na universidade, por que não ter um campus lá? Ou seja, de alguma forma você vai levando pesquisa, você vai levando, né, pesquisa, gente, pesquisador, e outra que conversa com turismo. Tem algumas cidades que são importantes que você recebe gente que está pesquisando pássaro, que está pesquisando primata, então se vira um lugar de hospitalidade para esse tipo de profissional. Então essa é a grande lacuna. E a gente acha que o Regenera não vai ser necessário quando esse tecido social tiver criado lá e tiver gente engajada, gente ativista que vai... E essa base avançada, Marcelo, é muito importante na área de pesquisa, porque isso não só atrai aqui dentro, mas de fora também. Claro. Você traz pesquisas colaborativas com outras universidades, aí você faz um centro forte, resiliente, sólido, robusto. Exatamente. Começa a atrair gente, atrair renda, oportunidade, empreendedorismo. Então... essa complexidade de você aliar o desenvolvimento econômico com a questão da vocação do local, direcionamento estratégico de políticas públicas, parcerias, né, para poder trazer inclusive o turismo de base comunitária, né, você formar os jovens lá para receber esse turista, para atender. A gente está bem longe disso, infelizmente, né? As escolas lá são todas públicas, infelizmente, e com a pandemia pior, né? Quem saiu, a gente tem uma iniciativa lá que é das pessoas do Regenera, que é o André, que levou, que chama Alicerce, que esse é um problema que tem muito no Brasil, que a pessoa sai do ensino médio com uma lacuna de lógica e linguagem, de matemática e português. Importante. Os alunos estão saindo do ensino médio sem saber lógica e linguagem que devia saber no ensino médio. Então, você vira um analfabeto funcional. Não sabe interpretar nada, né? Não sabe interpretar nada. A gente conseguiu bolsa para alguns jovens no Senac de Campos do Jordão, e o menino não conseguiu passar na prova, cara. Nossa. Mas você sabe que isso é óbvio que isso é fato em São Chico, né, São Francisco Xavier, mas eu vejo isso até numa crescente do adolescente de hoje, sem pensamento crítico. Sempre. Sim. Se você não aprende lógica e linguagem, você não consegue fazer perguntas, você não consegue. Você lê um texto, você não entende. Você não consegue opinar, você concorda ou discorda. Aí vai pôr embolhamento. Aí, com a porcaria, né? Mas a rede social, a internet, acaba tendo um impacto ainda maior, porque acaba emburrecendo mais as pessoas. O que poderia ser uma fonte de educação vira uma fonte de emburrecimento. Né? E agora com a inteligência artificial, a tendência de você gerar comodismo é maior ainda. Muito maior. É um desafio gigantesco. Muito maior. Ali no Regenera, se alguém que está ouvindo, que está nos vendo aqui, quiser ajudar de alguma forma, quiser fazer parte, precisa necessariamente morar ou estar em São Francisco? Não, a gente está super aberto, a gente tem falado com várias oportunidades de colaboração. Tem no Instagram, o Regenera e Ama, quem quiser, é só entrar ali, procurar a gente entrar em contato. A gente quer formar, eu falei, né, a gente vai fazer essa colaboração com a Escola de Sustentabilidade da Mantiqueira, que foi o Eugênio que começou. A gente está conversando com instituições em Joanópolis. Ou seja, a ideia obviamente não adianta sair antes da gente estar estruturado, né? Então, claro. Mas quem quiser está super bem-vindo. E muito bacana. A gente tem iniciado recentemente uma ação juntos ali, né? De conversar, o Instituto Regeneração Global e o Regenera, né, a gente fala, são duas instituições de São José. É o mesmo princípio. Mesmo. Pela regeneração, e é muito bacana de ver assim, a seriedade do trabalho de vocês, a forma que vocês lidam de uma maneira cuidadosa com as ações. Então é super bacana que está nos ouvindo aí, quer fazer parte do Regenera.
pode mandar mensagem aí que com certeza vai ser acolhido aí esse trabalho, que precisa de muita gente, né? Precisa de gente, precisa de iniciativa, precisa de ideia. Sim. É incrível, né? E acho que isso é um ponto importante. Eu tenho 58 anos, né? Acho que dos equívocos da minha geração foi que, de alguma forma, a geração que fez a transição do regime militar para a democracia, a gente falou, legal, agora vocês políticos cuidam aí, a gente vai trabalhar, né? E acho que, de alguma forma, a gente está enfrentando essas consequências. Para mim, cara, e essa experiência do Regenera tem sido incrível, porque tudo que a gente faz num lugar muito pequeno, que em tese é óbvio as soluções, passa pelo aspecto político, pelo poder público, e por isso que a gente é super importante esse espaço de diálogo com a prefeitura, porque não dá para fazer sozinho, né? E passa por isso. Então, esse engajamento de cidadania e da gente não abrir mão do processo democrático, e da gente estar presente, da gente estar fazendo os nossos pontos e trazendo seu ponto de vista, ouvindo o ponto de vista de alguém que pensa diferente de você, é fundamental, porque senão a gente não vai sair dessa situação. Achar que vai ter um salvador que vai vir com a fórmula mágica e resolver o nosso problema. Já caímos nessa algumas vezes. Não precisamos mais disso. Né? A gente está a minha empresa está com um projeto em Arraial da Ajuda que ele corrobora o que você está dizendo aí. A iniciativa privada, o governo, na verdade, legislativo, que é um vereador, o Vinícius Parracho, que ele tem essa consciência ambiental, conseguiu trazer para os hotéis, pousadas e restaurantes na regeneração do Rio Mucugê. Falou, gente, o Rio Mucugê está caindo aqui na praia, que é onde os seus clientes estão. Se vocês não esperarem o governo agir, não vai ter gente consumindo o seu hotel, restaurante, pousada. Eu trago aqui na questão da prefeitura, do governo, o apoio, que de fato só de não atrapalhar já ajuda, né? E trazemos a iniciativa privada e empresas que conseguem regenerar esse rio. Cara, está dando super certo. A gente está num processo e trazendo a Universidade Federal da Bahia, que vai fazer as análises e que vai mensurar o impacto positivo na biodiversidade e publicar Tem que ser multi-stakeholder, tem que ser transparente, tem que ser aberto. Aparentemente, no primeiro momento, diminui a velocidade, mas uma vez que as conexões acontecem, é muito mais fácil de implementar as coisas. E a confiança. Tudo começa a ter a confiança entre os atores. Muito legal. Problemas complexos exigem soluções complexas, né? Não existe, né? Não tem fórmula mágica, não tem bala de prata. E quais são pensando nos próximos anos aí, 2 anos, coisa curta ali, como que você visualiza os principais focos do Regenera, as suas atuações de vocês, qual é o seu principal assim, meio de abordagem que você acha que é o foco? A gente tem algumas frentes, né? Tem essa frente de restauração, então a gente acabou de fazer, acho que era legal até trazer o presidente do Corredor Ecológico, que é um papo legal com ele, que ele é o Alex Macrae, que aliás é neto do Thomas Macrae, que foi fundador dele. Bacana. Porque o corredor, esse é um negócio bem legal, o corredor é uma ONG que nasce para fazer a compensação ambiental da Tamoios. Olha que interessante. E aí, obviamente, fizeram e continuaram. Então, eles fizeram para a gente esse estudo. Então, nosso foco esse ano é implementar projetos de restauração em 25 propriedades em São Chico. Então, de alguma forma, tem esse início de restauração. Tem suportar o processo do turismo sustentável, por meio da associação, implementar o engajamento e comunicação de resíduos e trabalhar com jovens. A gente tem 2 programas, esse de fechar o gap de lógica e linguagem, e um programa que eu tinha em São Paulo, que trabalha a autoestima dos jovens, né? E tem uma coisa interessante em São Chico, que os jovens são incríveis, mas têm baixa autoestima, então não tem autoconfiança. E a gente sabe que, se não tiver o combustível da autoconfiança, é muito difícil, né? Então, a gente está trabalhando com eles e deve fazer mais uma turma esse ano. São Chico ainda tem alguns problemas sociais importantes, assim, que não estão endereçados, que de abuso de meninas e, por incrível que pareça, de violência de homens contra mulheres. Muitas vulnerabilidades que a gente vê no país inteiro. É um microcosmo que tem uma possibilidade enorme de resolver, mas que só se reproduziu porque a gente não tratou e não cuidou. Então, a gente acredita demais que dar alternativa para os jovens pode ser um primeiro passo importante e tentar encontrar alguma parceria para vocacionar cada vez mais para a bioeconomia. Então, estamos esperando, né, o Anderson sentar e nomear os secretários para fazer uma próxima conversa de colaboração. A gente está muito perto
da Fundação Toyota, do Manara, de influenciar o PGD com outras organizações da sociedade civil lá em São Chico. Porque quando vira marco legal, vira uma forma de você também exercer a advocacia. Instrumentalizar até juridicamente e tudo mais, né? Garantir as ações, né? Pô, fantástico. Eu acho que a gente vai caminhando pro fim. A gente tem sempre as plaquinhas, vocês não enxergam aí, mas a produção sempre nos vem. E assim, eu acho que a gente sempre tem uma pergunta final para todos os nossos entrevistados. Eu vou fazer na sequência. O Luizão pode fazê-la também. Mas antes, assim, visualizando tudo isso que você está trabalhando, essa questão da sustentabilidade, do ESG, qual que é a sua visão para os próximos anos? Você acha que vai continuar sendo um band-aid, uma fratura exposta? Ou pela necessidade, pela urgência, alguma coisa deve acontecer? Nesse caso, você vê o copo mais meio cheio ou meio vazio? Cara, infelizmente eu vejo o copo mais meio vazio. Eu acho que a gente está trabalhando por essa agenda. Provavelmente a gente vai morrer sem ver o resultado dela. Uhum. E esse talvez seja o principal convite para a gente, né, que está nesse lugar, de desapegar do resultado, fazer o que a gente tem para fazer, para ser um bom ancestral para os nossos descendentes, né? Então... É verdade. E a pergunta final, qual a maior lição? Eu gosto, assim, porque é uma curiosidade minha, né? Eu sempre gosto de perguntar sobre o maior desafio e o que esse desafio, a melhor lição que você teve desse desafio. Você já falou para mim no começo que o caos foi a oportunidade, né? Mas, assim, se você tivesse que hoje, você está... Último dia de Natura, último dia de Fleury, você tem aquele cara que está ali, que você é um cara que você olha que ele tem um caminho a ser percorrido, você fala, cara, me dá um conselho. Qual seria da sua lição que você teve, que foi difícil, e que você, desse desafio, o que você extraiu de melhor? Cara, eu vou fugir um pouquinho da agenda do ESG. Eu até escrevi um artigo que saiu no Valor na última segunda. Eu trabalho desde os 14 anos. E trabalho muito. Representou um papel muito importante na minha vida, né? Eu nasci numa família super humilde e fui o primeiro a ter curso superior e ganhar mais dinheiro. Então eu trabalhei demais. E ainda trabalho bastante. E hoje em dia, né, eu trabalho com muitas organizações e eu estou vendo as pessoas sofrerem muito nas empresas. As pessoas estão sofrendo muito. Porque acho que de alguma forma todos nós, a gente acaba atribuindo para o trabalho um peso maior do que ele tem. Né? E o Newton Bonder, que é um rabino, o Newton Bonder, quando ele estava na escola de rabino, ele conta essa história. O chefe dos rabinos lá mandou ele tinha que ir nos funerais e nos velórios ver o que as pessoas falavam, né? E ele diz que no final a coisa mais importante que toca é sobre os afetos e sobre as relações, né? Então, eu me divorciei com um filho pequeno, não tive presente em muitas coisas porque estava viajando e estava em hotel, estava em algum lugar. O trabalho é importante, tem muita coisa para fazer, mas a vida é mais do que o trabalho. E acho que o que eu estou percebendo cada vez mais na vida é que boas qualidades de pausa, dá um significado para a vida que transcenda as nossas realizações. Se colocar no lugar de homem, se colocar no lugar de pai, se colocar no lugar de amigo, e criar tempo de qualidade para cada uma dessas coisas, no fim talvez tenha muito mais valor do que se a gente tentar salvar o mundo. O mundo, né, o planeta está aí há 3,8 bilhões de anos e se infelizmente a espécie humana for extinta, paciência, só mais uma das outros 99% das espécies que já foram extintas. É uma pena, mas eu acho que dar significado para a experiência humana e virar humano com H maiúsculo talvez seja o maior conselho que eu daria para um jovem hoje. Sensacional. Show de bola. Fantástico, é o caráter humano, né, de toda essa agenda, né? Sem essa aliança, você não tem propósito, você não vive, cai em depressão, síndromes, essas coisas, né? Então, bom, fantástico. Gostaríamos muito de agradecer a sua presença, a sua contribuição, a entrevista, acho que de temas super pertinentes. E convidar, né, a todos que estão aí nos ouvindo, Spotify, YouTube, todas as plataformas digitais, compartilhar com os amigos, quem gosta, compartilhar também o trabalho do Regenera, ajudar nessas ações comunitárias. E dizer se tem palavras finais aí para quem nos ouve, para a gente encerrar o programa. Não, só agradecimento, só isso. Apesar de difícil, essa agenda de regeneração é a agenda, né? Então, que bom que a gente está junto nela. Boa, Luizão, muito obrigado. Mais uma juntos.
Obrigado, Fabi. Obrigado, Marcelo. Prazer. Infelizmente é sempre pouco tempo, É. mas sempre tempo de qualidade. Obrigado, cara. Valeu. Boa. Até mais, pessoal.